Olá, caros estudantes, boa noite, uma boa noite gelada. Conta aí para gente onde que vocês estão, como que estão as temperaturas, Brasil afora, porque ó, você está vendo aqui, né, como que nós estamos, né? Tá bem gelado, né? Região sul está bem gelada. Pessoal, hoje nós temos uma convidada, né, do professor Disseu. Essa disciplina de fundamentos antropológicos e sociológicos tem um valor ímpar na formação dos futuros assistentes sociais. É preciso entender, sim, né, como que está configurado a raiz da nossa profissão, para a gente fazer toda a nossa análise, né, sociológica das várias expressões da questão social. Então, quero cumprimentar a nossa convidada, Débora, bem-vinda. Agradeço muito, né, pela disponibilidade, agradeço o professor Disseu, que também está tendo um cuidado com a disciplina, a gente está vendo aqui as enquetes, super bem avaliado por nossos alunos. Gente, tá frio mesmo por aí, hein? Olha só. Ai, agora onde está quente, a gente podia até trocar um pouquinho. Olha só, 2 graus. Meu Deus, Irati, é região sul. Pessoal, mas é isso. Eu não quero roubar a cena do professor Disseu, da Débora, que eles têm muito conteúdo para trabalhar com vocês. Do ponto de vista do conhecimento, vocês sabem que eu tenho aquela máxima, né? Podem explorar. Explorem, que aí pode, tá? Então, queridos, está com vocês a bola. Uma boa aula para todos. Obrigado, professora. Boa noite a todas e todos. Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente nesse espaço rico de troca, balizado pela certeza de que o conhecimento não possui linha de chegada. Então, esses momentos, eles são muito importantes, né? Na medida em que acabam se traduzindo em novas oportunidades de aprendermos juntos e juntas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dirceu, pesquisador da política de segurança pública e também das políticas endereçadas às crianças e adolescentes. A minha inserção profissional, desde 2012, esteve atrelada ao sistema penitenciário e atualmente ao sistema socioeducativo. E muito mais importante do que tudo que eu disse sobre a minha apresentação é que eu sou humano, sou gente. E a minha preocupação enquanto professor, pesquisador, é construir coletivamente. Digo coletivamente porque reconheço que eu não sou ninguém sozinho. Eu preciso do outro, da outra. Então, construir novas formas de sociabilidade orientadas pela plena expansão dos sujeitos sociais, compreendendo, sobretudo, os seus direitos de viver de uma forma digna, de uma forma justa. Hoje, nós abordaremos a importância da sociologia na composição dos projetos societários, com destaque para o projeto profissional, especificamente o projeto ético-político do serviço social. E, portanto, a necessidade de compreender como a sociologia, através de suas diferentes abordagens, diferentes matrizes ou diferentes teorias sociológicas, se reverberam no nosso entendimento, né, do que é a sociedade, como que surgem os variados fenômenos sociais, como a pobreza, as desigualdades, as violências, e como são pensadas as estratégias para o seu enfrentamento. Para se pensar, então, pessoal, será que as respostas governamentais, por exemplo, para um determinado fenômeno como a criminalidade, ela está desconectada de qualquer caráter político? Ou será que até a criação, a invenção de instituições como as prisões, elas expressam um modelo de se pensar um determinado tipo de sociedade? É uma sociedade que privilegia alguns grupos sociais em detrimento de outros? São questões para se pensar nessa noite. Então, para ampliarmos esses debates,
Hoje nós contaremos com a presença da nossa querida professora Débora Fidelis, a qual, desde já, eu agradeço por ter aceitado esse convite para que estivéssemos juntos construindo esse desafio de pensar as teorias sociológicas em uma perspectiva prática, né, professora? Então, antes de passar a palavra para que a professora Débora possa fazer a sua autoapresentação, eu peço que vocês encaminhem as suas participações e as suas contribuições, ok? Então, professora Débora, em nome da Unicesumar, dos estudantes e demais participantes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor. Eu agradeço assim demais esse espaço, esse convite. Estou muito feliz aqui de contribuir com vocês. Espero ser provocativa, ao mesmo tempo tirar dúvidas, né? Que a gente possa, assim como o professor pontuou bem, construir, né, em conjunto, assim, né? Ter esse ensino-aprendizagem compartilhado, né? Construir de maneira coletiva, assim. Então, agradeço demais esse convite. Para minha autoapresentação, assim, gente, eu sou das ciências sociais, né, sou formada em ciências sociais, tenho mestrado também na sociologia, as discussões, assim, o meu campo de pesquisa sempre foi gênero e raça, tá? Mais aprofundadamente, assim, gênero, raça e classe, mais para o final da nossa aula eu vou pontuar algumas coisas sobre isso, assim, sobre uma corrente de pesquisa, assim, que eu acho bem interessante a gente relembrar. E atualmente eu sou professora do Estado do Paraná, tanto na disciplina de Sociologia, quanto com língua portuguesa também. Eu acho que é isso, assim, né? Estamos aí, firmes e fortes, aí no campo da Sociologia, apesar dos diversos contratempos, né? Das diversas desventuras aí que a gente tem enfrentado atualmente, né? Em todo esse cenário. Mas o fazer sociológico, ele está com a gente na nossa prática diária, né? A forma como a gente reflete sobre as coisas, né? Como a gente pensa a nossa criticidade. Então, espero contribuir aí com vocês. Obrigado, professora. Só respondendo a questão já da Marise, que eu já vi logo de cara aqui antes de entrarmos para o nosso debate, ela me perguntou, professor Dirceu, deixa eu só localizar aqui novamente. Professor Dirceu, por que a sociologia é necessária para a compreensão da sociedade? E por quê? Marise, vamos pensar que a sociologia é o estudo da própria sociedade, certo? E como nós, vocês, futuros assistentes sociais, irão propor ações para esses sujeitos, esses atores que compõem essa sociedade, que vivem nessa sociedade, então essa é a importância de nós entendermos um pouco da sociologia. Por quê? Porque a sociologia vai mostrar para nós como que está sendo construída a sociedade. Quais que são os caminhos, quais que são as estratégias? E nós, assistentes sociais, nós precisamos estar fundamentados teoricamente, porque as nossas ações, elas não estão desvinculadas de uma teoria, não estão desvinculadas de uma fundamentação teórica, certo? Não são ações meramente operacionais, digamos assim, certo? Então, por isso que é importante nós nos aproximarmos da sociologia, porque a sociologia é justamente o estudo da sociedade, né? Podem ir encaminhando, pessoal, mais questões que eu e a professora Débora vamos respondendo ao longo do encontro. Professor, desculpa, só interromper um pouquinho. Professora Débora, a gente testou o seu microfone, ele estava ótimo, mas acho que você se mexeu um pouquinho, ele começou a falhar. Dá para você dar uma ajeitadinha nele? Que o pessoal me falou aqui no chat, só para... No meu microfone, gente? Agora está ótimo. Ele estava falhando um pouquinho o som. Eu acho que é quando você está indo para frente e para trás, se mexendo um pouquinho. Vamos ver se vai ter que ficar mais estática. Mas está ótimo agora. Obrigada, gente. Beijos. Estou aqui nos bastidores. Ok. Então, continuando, pessoal, vou iniciar aqui a nossa fala sobre esses clássicos, né? Aquilo que vocês questionaram bastante nesses dias sobre o que são essas matrizes do pensamento sociológico. As matrizes do pensamento sociológico nada mais são do que as teorias sociológicas, né? Esses clássicos, os pais fundadores da sociologia, que vão propor, né? Que vão
explicar a sociedade, propor um método para se explicar essa sociedade. Então, professora Débora, nós sabemos que na virada do século XVIII para o século XIX, estava imperando o cientificismo, um contexto sócio-histórico onde o mundo físico, aquele regido pelas leis da natureza, e o mundo social passou a ser explicado pela razão. Surge nesse cenário o Augusto Comte, que com a sua teoria positivista apresenta alguns princípios reguladores pensando a sociedade a partir das ciências da natureza. Ou seja, o Augusto Comte propõe explicar o mundo social a partir das ciências da natureza, né? Através de leis universais. O que muda nesse sentido? Como que Comte vai compreender a sociedade e o próprio indivíduo? Comte vai dizer que existe uma ordem natural, onde a natureza se sobrepõe às ações humanas. Que por mais que nós tenhamos ações na nossa vida em sociedade, existe uma ordem natural. Que se hoje chegamos a esse patamar, a esse nível de sociedade que nós temos, é porque houve uma evolução natural. Então, diante disso, professora Débora, quais que são os impactos dessa forma de pensar a sociedade do ponto de vista positivista? Olha, um excelente questionamento, né, para iniciar a nossa conversa, assim. Bom, do ponto de vista do positivismo, né, e pensando, assim, a teoria do Comte, né, ele pensa o ser humano que, assim, a partir de guiado a partir dessa lei natural, né? Então, ele tem dentro da teoria dele, ele verifica, assim, 3 estágios de evolução, né, de qualquer sociedade. Então, ele, em primeiro momento, eu acho que vocês exploraram isso com o professor Dirceu, né, a gente pensa a sociedade teológica, né, de acordo com Comte, então, se apegando muito a umas explicações religiosas, né. Num segundo momento, a gente começa a pensar as explicações metafísicas, então os questionamentos já começam a aparecer, e num terceiro momento a gente tem essa sociedade positivista, apegada à razão, né? Ou seja, a maneira como ele enxerga a história é linear, né? A gente tem um passado, a gente tem um presente, a gente tem um futuro. A história, para ele, acontece dessa maneira e dentro dessa linha evolutiva, né? E aí, dentro dessa linha evolutiva, ele concebe isso como o natural das sociedades. Então, as lutas de classe, né, o contexto fica de fora. Isso não incide sobre o indivíduo nas teorias inicialmente, né, positivistas ali, pensando Comte. Então, é uma forma de pensar um indivíduo onde é possível, né, a gente espera que isso não aconteça, mas abre brecha para uma culpabilização do indivíduo em muitos sentidos. Né? Isso está muito presente no nosso dia a dia, né? Parece uma teoria, né, lá do século XVIII, XIX, principalmente, que já foi, mas ela está dada no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, eu sou professora, né, da educação básica, e a gente encontra muito, eu convivo muito com, né, com os jovens ali, é muito comum a gente encontrar, eu acredito que para vocês também seja bem comum encontrar pessoas que reproduzam, assim, pensamentos culpabilizando, por exemplo, pessoas que estão em condição de pobreza, né? Ou pessoas que, de repente, estão enfrentando aí pagando por algum crime, né, ou que cometeram alguma infração perante a lei, né, então a gente culpabiliza sem tentar compreender esse contexto, né, isso tem esse apego na razão, então o indivíduo é visto como, olha, ele tem as escolhas dele, então ele não escolheu um outro caminho, então isso abre brecha, né, para uma culpabilização da pobreza e de muitas outras questões, né, isso está muito presente no nosso dia a dia, né, e o positivismo, até uma curiosidade, assim, às vezes a gente, não sei se vocês conversaram sobre isso, ele esteve presente, né, também foi parte dessa fundação do Estado brasileiro, e ele está registrado na nossa bandeira, né, o lema do positivismo não é amor, ordem e progresso, né, a nossa bandeira, ordem e progresso, né, então está muito presente, mais presente do que... Professora, deu uma cortadinha no final da sua fala, se puder repetir só o finalzinho. Eu comentei, né, que uma curiosidade, assim, que o positivismo, ele está, né, muito presente, assim, na formação do Estado brasileiro, né, então a nossa bandeira, né, ordem e progresso, ela vem do lema do positivismo, que é amor, ordem e progresso, né, então isso está ainda assim muito, muito presente, né, quando a gente, por exemplo, né, vou pensando outros exemplos aqui,
mas quando a gente interpreta, né, que existem sociedades ou povos, né, os indígenas, por exemplo, como subdesenvolvidos ou inferiores em relação a outros povos, né, a outras organizações, a gente também está traçando essa mesma linha evolutiva, o positivismo, né, que concebe essa evolução da sociedade, sabe? Professora, de novo, desculpa incomodar. Nesse cortezinho que deu na sua fala, o microfone, de novo, ele ficou ruim para a gente ouvir. E agora, ele está... Uhum. Fala novamente, deixa a gente ver. Alô? Vocês me escutam? Me escutam? A gente está ouvindo, mas ele está dando um eco, ele está falando bem longe. Ele estava ótimo, mas deu esse piquezinho. Gente, ao vivo é isso. Às vezes o equipamento... Sabe o que eu posso fazer? Eu posso ligar aqui pelo celular, de repente, será? Agora ficou ótimo a sua fala. Melhorou? Se eu parar assim... Tá? Tá ótimo, obrigada. Então, é isso aí. Não sei até onde vocês escutaram, não sei o que foi possível ali aprender. Até a parte da escrita, né, da bandeira do Brasil, que a professora colocou, da bandeira do Brasil, já é um emblema positivista, daí a partir daí que começou a cortar. Então, e aí eu estava dando alguns outros exemplos assim, de como é possível a gente, como ele está presente também em outros pensamentos, né, eu gosto muito de trazer essas teorias para o nosso presente, né, para a gente pensar enquanto, de fato, ferramentas analíticas, né, e não algo estático lá no passado, né, então, quando a gente pensa, né, sociedades ou grupos, né, vamos pensar o exemplo dos indígenas, né, ou dos grupos quilombolas como inferiores, né, ou fora de uma linha de desenvolvimento, a gente está aplicando esse pensamento positivista, né? Ou ainda, quando a gente vai se referir a determinadas famílias e a gente usa expressões, né? Que isso também está na nossa fala. Usa expressões, por exemplo, famílias humildes, né? Humildes em que sentido? Né? Talvez em relação a administrar o dinheiro, humildes em relação a não ter frequentado a escola, humildes em que sentido? Quando a gente estabelece, né, esse tipo de pensamento, a gente já está traçando um comparativo. Então, são humildes, a gente está se colocando como né, o parâmetro, né, o superior. Então, essa linha, né, eu estou dando esses exemplos para pensar essa linha evolutiva, que ela não é só do ponto de vista da história, né, que é concebida ali no positivismo, mas no nosso dia a dia ela está presente, né. A meritocracia, por exemplo, ela tem muito mais o positivismo do que a gente às vezes imagina, né. Seguindo nessa lógica, professora Débora, nós também temos o Émile Durkheim, um acadêmico do século XIX, que é considerado também um dos pais da sociologia, que foi muito influenciado pelos ideais positivistas do Augusto Comte. Durkheim ele nos informa que estudar a sociedade, para estudar a sociedade, nós precisamos ter regras, alguns valores colocados, alguns limites colocados, precisamos ter um norte, um alinhamento. Então, a primeira coisa, para estudar a sociedade, segundo o Durkheim, nós precisamos estudar os fatos sociais, ou seja, o que acontece na sociedade. Então, ele propõe com que nós nos afastemos dos valores morais, do senso comum. Então, os fatos sociais, segundo o Durkheim, acontecem porque a sociedade é um organismo vivo, né? O que se aproxima das ideias de Comte quando consideramos a sociedade funcionando sozinha, né? Independente das ações humanas. Logo, os fatos sociais têm uma vida própria. Um exemplo é quando nós nascemos. Já existiam valores morais antes do nosso nascimento, já existia uma cultura, uma religião, nós fomos aderindo a essas coisas que a sociedade já fazia caminhar. Então, considerando isso, professora Débora, o que se define como um fato social? E eu posso dizer que os fatos sociais, eles me protegem ou os fatos sociais acabam me aprisionando, me limitando? Olha, um ótimo questionamento, né? Um ótimo questionamento. Bom, os fatos sociais, de acordo com o Durkheim, né, ele nos esclarece, assim, né, essa categoria, né, dentro de um livrinho dele, um livrinho, assim, bem simples, mas chama As Regras do Método Sociológico, né, então ele fala, assim,
quando a gente vai estudar sociedade, a gente se afasta disso que o professor apontou muito bem, né, desses valores morais, desse senso comum, né, como é que a gente observa? O que a gente pode observar? E a resposta que ele nos dá são os fatos sociais. Então, o que são, né, esses fatos sociais? Ele coloca da seguinte maneira, que é qualquer coisa, ele usa essa palavrinha mesmo, qualquer coisa que tenha 3 características, tá? Essas 3 características, ou esses 3 atributos são algo que seja exterior a você, né, ou seja, está dado quando você nasceu, conforme você vai vivendo a sua vida, é anterior, né, a você, é generalizado, né, então, não vale só para você, vale para todo um coletivo, né, e é coercitivo, ele te força a agir de determinada maneira, tá? Então, qualquer coisa que tenha essas 3 características, a gente enquadra como fato social, e aí a gente, como uma pinça, assim, a gente pode pincelar isso e tentar fazer uma análise sociológica, tá, dessas coisas, e esse fato social, ele está presente também em relação a tudo, praticamente, que a gente faz, né, eu sou professor, eu tenho um script lá, umas normas que eu tenho que cumprir dentro da minha profissão, imagino que vocês também terão futuramente na de vocês, né, e isso tem um quê de fato social, tem várias coisas que já estavam dadas, né, essas várias leis que antes de eu me tornar professora, né, não sou apenas, né, eu que estou suscetível a essas regras, são todos o conjunto dos professores, das pessoas que têm frequentado as escolas, né, e é coercitivo na medida que se eu me posiciono contrário a essas regras, né, decido fazer de outra maneira, né, pode ser que eu, de repente, leve um sermão da diretora, ou tenha algum tipo de sanção por parte, né, administrativa na Secretaria do Estado, né. Então, os fatos sociais, eles estão colocados dessa maneira, né, e essa sanção, que eu digo, essa coercitividade, ela pode ser de maneira jurídica, né, pode ser a partir de uma pessoa que representa esteja em uma posição de hierarquia dentro de alguma instituição, mas ela pode ser de maneira subjetiva, ela pode acontecer de maneira subjetiva. Vamos pensar, por exemplo, o fato social relacionado às nossas indumentárias no dia a dia. Vamos supor que em algum dia eu decida ir trabalhar, ir para a escola de pijamas, né? Então, se eu chego na escola, né, provavelmente, na sala dos professores, os professores vão ficar me olhando, o que está acontecendo, né? Por que ela veio assim? Eu não sei que seja um dia temático, né? Então, existe, assim, uma exterioridade sobre com que tipos de roupa a gente vai trabalhar. Toda profissão tem isso, né? Algumas profissões é até mais específico, né? A maneira como a gente se veste, né? Mas existe ali um senso comum em usar essa expressão, né, do senso comum, de como mais ou menos a gente se veste para ir trabalhar. E essa forma de se vestir, ela não recai apenas sobre mim, né, mas sim sobre o conjunto dos professores, o conjunto daquelas pessoas que frequentam essa escola, né. E ela é coercitiva na medida que, por mais que talvez não tenha um regimento dizendo, você proibindo o professor de ir de pijama, algumas escolas até têm, outras não, né, o fato de você receber esses olhares inquisidores é uma coercitividade, né? É um apontamento de que aquilo não está saindo fora de um script, né? Então, os fatos sociais, eles estão presentes, assim, nas nossas formas, né, de pensar, de agir, praticamente em tudo, né, que a gente faz, que a gente tem feito, assim. E a pergunta que o professor colocou, né, se o fato social, ele... Como é que é, professor? Você pode repetir, por favor? O fato social, ele acaba... me protegendo ou ele acaba me aprisionando no sentido de me limitar? Olha, a gente pode pensar uma pergunta que ela cabe as duas respostas, né? Ela te protege e, ao mesmo tempo, te limita, né? Os fatos sociais. Então, se a gente pensa, por exemplo, nas nossas profissões, na futura profissão de vocês, né? Você tem ali um pressuposto jurídico, um conjunto de leis ali que vai te proteger, né, sobre tudo aquilo que você vai fazer dentro da sua prática diária, certo? Ao mesmo tempo, se você quiser fugir daquilo ali, né, e eu digo essa fuga não no sentido de eu quero revolucionário, eu quero, mas é porque às vezes a gente identifica, a partir de olhar o indivíduo, olhar as situações de múltiplas dimensões, que poderia ter uma outra abordagem, por exemplo, em alguma situação específica, eu acho que o professor Dirceu vai poder pontuar melhor, né, essas situações, assim, e aí a gente não consegue fugir disso, né? A gente não consegue ter uma prática que seja diferente daquilo que já está estabelecido, né? Então, ao mesmo tempo que ela te protege juridicamente, esse fato social, dentro da sua, né, possivelmente da sua profissão,
ela pode ser um lugar também de aprisionamento, sabe? Legal. Professora, a Cícera, ela colocou uma questão aqui que vale a pena nós trazermos para o debate. Ela coloca assim, que as regras sempre existiram para organizar a sociedade, mas não funciona igual para todos. Uhum. Então, essa é uma pergunta bem interessante também, né? Então, as regras não funcionam, né, de maneira igual para as pessoas agem de maneira diferente. Então, olhar para o indivíduo, por que o indivíduo age de maneira diferente, né? E aí, esse olhar para o indivíduo significa olhar para aquilo que está ao redor dele. As situações estão colocadas de maneira diferente para diferentes grupos e diferentes pessoas, né? Então, as pessoas vão agir de forma diferente. A gente tem alguns outros autores clássicos da sociologia, eu acredito que vocês tenham conversado também, não vou adentrar profundamente, mas o Weber, né, ele fala muito sobre isso, que as pessoas, elas orientam a ação, né, uma das categorias dele principais é de ação social, e aí ele fragmenta alguns tipos, assim, mas que as pessoas orientam a sua ação pensando na ação de outras pessoas, né, então a gente está vendo, assim, o que está acontecendo, e aí eu vou orientar a minha ação pensando também no que está colocado para mim ali, né, nessas diversas situações. Então, é uma resposta, né, de que a sociedade, por mais que a gente enxergue a sociedade como um todo fechado, né, as pessoas são indivíduos, né, são indivíduos que estão agindo ali conforme as situações estão postas para elas, né. Não sei se respondo se necessia, né. Exatamente, exatamente. Indo um pouco de encontro, né, com essas perspectivas que naturalizam os fenômenos sociais, né, nós temos a teoria social marxista. Então, Marx, ele parte de um método que ele vai denominar de método dialético, de um materialismo histórico, pressupondo que o ser humano ele é um ser social. O que significa dizer que o ser humano ele é um ser social? Que o ser humano tem uma identidade voltada para viver em sociedade com outros seres humanos. Então, Marx vai dizer que o ser humano tem uma capacidade teleológica, ou seja, tudo que nós fazemos é produto do nosso próprio trabalho. Aqui já detectamos, então, um rompimento, né, com as outras teorias que nós vimos até o presente momento, que consideram tudo natural. Então, para Marx, as coisas elas não são, as coisas estão. São produtos da atividade humana, da ação humana. Portanto, para Marx, nós somos responsáveis pela nossa própria produção enquanto ser social. Então, partindo disso, Marx vai elaborar, né, uma estrutura de sociedade onde surgem as classes sociais. De um lado, aqueles que possuem a força de trabalho, né, que ele denomina de classes produtoras de mais-valia, e do outro lado, aqueles que possuem os meios de produção, os donos da produção, sejam os donos das fábricas, das terras, que ele vai denominar de classes expropriadoras de mais-valia, né, professor? Então, com certeza. O que você, professora, percebe de diferença, de maior diferença do entendimento da nossa construção social, da nossa construção da sociedade, do entendimento do que é sociedade, a partir desses dois modelos, dessas duas teorias? De um lado, a positivista, do lado, a marxista. O que delimita bem essa divisão dessas duas correntes do pensamento sociológico? Olha, eu acredito que a percepção do Marx, né, a teoria dele, está ancorada em uma percepção da história que se difere do positivismo, né? Então, enquanto no positivismo você tinha essa percepção da história linear, né, de um passado, um presente e um futuro, um caminho único, né? Para o Marx, a sociedade, né, as mudanças da sociedade, ela se dá, né, a partir dessa luta de classes, né? Então ele afirma que o motor da história é a luta de classes, é o conflito entre essas pessoas que detentoras, né, desse capital, nas diversas organizações societárias que existiram, né, e das pessoas que precisaram, né, mais tarde vender sua força de trabalho, mas trabalhar, enfim, né, trocar ali com essas classes, né, ou com esses grupos que eram os detentores. Então, para o Marx, é isso que
configura, né, esse paradigma, né? Então, a principal diferença, a meu ver, assim, está ancorada nisso, no motor da história, em como a história se desenrola, né? Porque quando a gente pensa no marxismo, né, a gente começa a enxergar, então, que o contexto é importante, né? Que não é apenas um indivíduo por ele mesmo ou uma lei natural que está regindo a sociedade. A gente tem as pessoas agindo, né, e mudando o curso da história, né, o embate de classes. Então, é a principal diferença, assim, né? E aí abre um jeito, né, metodológico, um jeito crítico de olhar para o mundo, para aquilo que está ao nosso redor, é muito interessante, né? Porque aí a gente começa a pensar em como as coisas se dão, né? Mas assim, nas suas diversas dimensões, né? Nas suas múltiplas acepções, assim. Certo, professora. E é interessante a professora colocar isso a partir desse olhar crítico, né? Porque agora nós podemos até aproximar essa teoria com o nosso próprio projeto profissional. E o que isso tem a ver com o projeto profissional, né? Então, a primeira coisa que nós temos que considerar quando pensamos em projetos, tanto individuais quanto coletivos, em uma sociedade de classes, né, como propõe o Marx, é o seu caráter político, né, de qualquer prática. Então, logo, o projeto ético-político do serviço social, ele nasce ali, só para fazer um recorte histórico, na metade da década de 1970, e esse mesmo projeto avançou nos anos de 1980 e consolidou-se nos anos de 1990 e ainda continua em construção. Então, nesse contexto sócio-histórico, nós vemos uma aproximação do serviço social com a teoria social de Marx. Poderia dizer que foi a partir desse encontro, né, do serviço social com o Marx que nasceu o famoso, né, projeto ético-político do serviço social. Então, a partir desse encontro e dessa relação, é evidenciado que os valores defendidos, né, pelo projeto ético-político do serviço social não é neutro. O que eu quero dizer com isso? Que esse projeto ele vai apresentar duas perspectivas, que é a negação da neutralidade, radicalmente falando, né? E a segunda perspectiva vai representar um avanço no serviço social, porque vai trazer clareza de que o profissional e as suas ações profissionais não são neutras. Elas possuem um direcionamento político muito bem definido, muito bem delineado. E qual que é o nosso compromisso nesse sentido? Um compromisso com a classe trabalhadora, com a defesa da democracia, compromisso com a equidade, com a justiça social, dos direitos humanos, enfim. Então, não há dúvida que o projeto ético-político do serviço social está vinculado a um projeto de transformação da sociedade. E se eu digo que a sociedade ela pode ser transformada, eu rompo com aquela perspectiva dita no início de que a sociedade tem uma vida própria, né? De que as coisas elas acontecem naturalmente. Então, se eu estou pensando num projeto de transformação da sociedade, significa que a sociedade ela está dessa forma, mas ela pode ser apresentada, ser construída de uma outra forma. Então, aqui eu vou de encontro a essa perspectiva. Eu não entendo, por exemplo, as desigualdades em suas múltiplas faces, as violências em suas múltiplas dimensões como naturais. Pelo contrário, eu concebo como fenômenos sociais socialmente e historicamente construídas. Então, dessa forma, entendendo que as diversificadas expressões da questão social, os diferentes fenômenos sociais, eles não resultam de um mau funcionamento da engrenagem social, como iria propor o Durkheim, por exemplo, mas são frutos de um sistema que estão produzindo, né? Então, as minhas respostas profissionais, em que pese, em grande medida, sejam dadas do ponto de vista imediato, as minhas respostas profissionais são regidas por um norte, um objetivo, um alvo. Então, eu possuo um projeto que não se resume a uma resposta imediata. Então, o projeto ético-político, ele é bem explícito quanto aos seus compromissos, né? Ele tem o seu núcleo no reconhecimento da liberdade como valor ético central, e nisso traça seu compromisso
na autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto ético-político se vincula a um projeto societário que propõe a construção de uma nova forma de sociabilidade sem dominação, exploração de classe, exploração de etnia, de gênero. E para responder essas demandas, eu paro de tentar explicar a sociedade e os fenômenos sociais de forma atomizada, né? Desconectada do contexto, desconectado da história. Entendendo que as coisas não são naturais, como que eu faço a leitura daí? Como que eu me aproximo da realidade? Tentando compreender, como a professora Débora acabou de mencionar, as múltiplas determinações que incidem sobre esse determinado fenômeno social. Vamos pensar num exemplo, uma situação de violência ali contra a mulher. Do ponto de vista positivista, eu aplico a lei. Aconteceu um fato, é considerado um crime, então se aplica a pena. Já do ponto de vista da teoria social, eu vou olhar além disso. O que tem produzido a violência contra a mulher? Quais são os aspectos históricos? Quais são os aspectos culturais que incidem sobre esse determinado fenômeno? E por aí vai. E por falar em teoria marxista, professora Débora, você acredita que esses clássicos eles são suficientes para compreender a realidade? Olha, os clássicos, eles são ferramentas analíticas, assim, excelentes, né? Nos ajudam a compreender muita coisa. Mas a gente tem também outras discussões atualmente, né? A gente vê, assim, a sociedade se organizada de maneira bem diferente do que aquela lá do século XIX, né? Então, estar atento, né? Aberta para as discussões atuais também dentro do campo da sociologia, né, e das demais áreas, né, sobre como as pessoas têm se organizado, né, o que tem acontecido, né, quando a gente pensa em problemas da sociedade, é muito importante, né. Então, eu acho que arriscaria dizer que, na atualidade, é insuficiente a gente se apegar só aos clássicos, né, mas insuficiente no sentido de existem muitas produções, né, atuais, assim, ou feitas, né, sendo feitas aí a partir desses clássicos, que carregam os clássicos juntos, mas atualizam, né, essas teorias. Então, a importância de trazer, né, outras abordagens, né, outras coisas. E aí eu deixo, assim, como possivelmente indicações para quem tenha, de repente, uma curiosidade, né, alguns livros, né, alguns autores, assim, eu separei alguns aqui para trazer, não sei se vai dar para mostrar, tem esse atual aqui do campo das ciências sociais, da sociologia, que chama Byung-Chul Han, né, ele traz esse livrinho que chama No Enxame, Perspectivas do Digital, e nesse livrinho ele fala, né, sobre como a gente tem se organizado a partir do digital, né, como o digital está presente na nossa vida, e categorias, né, que eram, digamos assim, totalizantes, então classes sociais. Quando a gente pensa em classe, a gente pensa todo mundo se comportando de uma maneira, né? Então as pessoas, sei lá, detentoras do capital de uma maneira, as pessoas oprimidas por esse capital de outra maneira. Mas as pessoas, assim como, né, uma das alunas comentou, por que elas se comportam diferente? Por que as pessoas se comportam todas iguais, né? Então ele tenta investigar isso, né? Mas a partir desse olhar para a sociedade contemporânea. Né, é bem interessante, porque atualiza o Marx, ao mesmo tempo traz novas percepções para a gente. Né. Um outro bem interessante é o da Carla Cutirene, que foi publicado pelo Feminismos Plurais, inclusive todos os livrinhos publicados pelo Feminismos Plurais, assim, deixo de dicas, assim, e esse aqui chama O que é Interseccionalidade, né, então, interseccionalidade é essa metodologia e essa forma de olhar para a sociedade que tenta conjugar classe, né, então, a luta de classes, a desigualdade a partir disso, mas também raça, gênero e sexualidade. Como enxergar? Porque o indivíduo, ele pode estar numa situação socioeconômica X, mas ele tem uma cor, ele tem um gênero, ele tem determinada sexualidade, né? Como é que se vinculam, né, esses marcadores sociais na trajetória desse indivíduo? Como é que tudo isso está relacionado a um contexto maior de sociedade, né? Então, é uma corrente bem interessante, né? Atualiza novamente, né, as leituras marxistas, tem um olhar também para esse lugar da razão, do positivismo, né? Mas trazendo novas possibilidades para a gente, né? Um outro bem interessante aqui, também do Feminismos Plurais,
chama Encarceramento em Massa, tá? Da Juliana Borges, que ela é advogada e dos direitos humanos, aí ela fala um pouco também sobre como olhar para esse sistema, né, mas de um viés racial, né, e aí a gente remonta historicamente a história do nosso país, da luta de classes, né, e de todo um histórico que é importante para que a gente atualize a nossa visão, né, sobre tudo aí que tem acontecido de maneira contemporânea. Deixo essas indicações, assim, né, e a resposta seria essa, assim, que é insuficiente, né, a gente precisa atualizar, né, esses clássicos, né, e atualizar não quer dizer deixá-los de lado, então agora o marxismo não tem mais valia, muito pelo contrário, sabe, todos esses autores, essas autoras, eles trazem discussões muito bem embasadas, assim, mas com esse olhar para os problemas contemporâneos, né, porque a sociedade, o jeito como ela se organiza hoje, né, nessa tentativa de organização, desorganização, né, tudo que tem acontecido, nos traz, né, novas questões. E aí, alguns desses autores, tem vários outros, né, que provavelmente vocês, nas pesquisas de vocês, vão encontrando também, trazem esse olhar para a gente, que é bem, bem importante, né, para atualizar tudo isso. É preciso, né, professor, ampliar esse debate, porque é comum, normalmente, na matriz curricular, né, tanto do ensino médio como da educação superior, quando se trata de sociologia, só pensar nesses clássicos, né, no Marx, no Weber, Durkheim, Comte, mas existem também outros autores, outras produções que estão ampliando esse debate, né, e principalmente também trazer esses outros autores também estão mais próximos da nossa realidade. No caso, existem muitos sociólogos, muitos antropólogos brasileiros, né, que também fazem leituras excelentes ali, que nos subsidiam teoricamente para que nós possamos pensar ações, práticas profissionais que estejam em sintonia com a nossa realidade, né? Sim, sim. É bem importante estar atento a todas essas discussões, né? A gente sabe que é uma infinidade de discussões, nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo, né? Também, às vezes, a gente tem um desespero de, mas não vou conseguir compreender tudo, e agora, melhor eu nem falar disso. Então, eu não vou falar de raça, porque eu não sei essa discussão. Mas, às vezes, um texto que você tenha contato, um livro que você tenha contato, já te dá uma visão, né, sobre, né, do indivíduo nessas múltiplas dimensões, que vai te auxiliar, né, dentro dessa perspectiva de usar as teorias, as discussões como ferramentas analíticas. A gente usa a sociologia como ferramentas analíticas para nos embasar nas nossas práticas diárias, né? Na leitura que a gente faz de mundo, no tratamento que a gente vai dispensar para as pessoas, né? Na maneira como a gente enxerga tudo que nos cerca, né? Então, eu acho que essas teorias contemporâneas, né, essas atualizações dos clássicos, elas são muito bem-vindas, sabe? Necessárias. Enfim. Professora Débora, o Fernando colocou uma... Obrigado, Fernando. Você acabou me lembrando até de uma situação muito importante que eu iria ficar muito chateado se eu não lembrasse disso. Mesmo sem querer, você me fez lembrar. O Fernando colocou ali que ele nunca teve sociologia no ensino médio. Eu confesso que eu também no ensino médio nunca tive. E agora existe uma discussão atual, né, de diminuição de carga horária dessas disciplinas, quando não, até mesmo foi pensado em tirar essas disciplinas, né, do contexto escolar. E em que medida, professora, você percebe como simplesmente tirar, ou existe um aparato ideológico em torno da retirada dessas disciplinas? Porque eu penso da seguinte forma: a nossa educação, ela foi feita educação para o trabalho, né? Não uma educação voltada a ensinar a gente a pensar, ensinar a gente a questionar, né? Então, eu penso que seria cômodo para uma classe dominante, por exemplo, que não tivesse mesmo a filosofia, a sociologia, e incluísse somente disciplinas que vão me ensinar a desenvolver minimamente um trabalho, né? Porque, digamos que, vamos usar uma frase cotidiana, né? Pobre nasceu para trabalhar, não é verdade? Então, por que eu tenho que pensar? Por que eu tenho que ter sociologia no ensino médio? Por que eu tenho que ter filosofia? Em que medida, então, professora, você vê essa retirada, essa diminuição da carga horária como um aparato ideológico, né, na atualidade?
Ah, mas é ideológico, assim, você colocou muito bem, né, professor? Porque a reflexão que eu tenho junto dos outros professores, a briga que a gente compra aí anualmente, né, é sobre isso, assim, e aí a disciplina de sociologia dentro da educação básica, né, a característica dela, desde quando ela foi implantada na educação básica, aí, dependendo do governo, ela é retirada, daí volta, né? A característica principal dela é a intermitência, né? Então, existem muitos teóricos falando sobre isso. Essa intermitência seria essa, né? Ela vem para o ensino médio, ela vem para a educação básica, mas ela é retirada, de repente volta. Então, a gente acaba não tendo uma história, né, com continuidade dela, né? Uma história, digamos assim, picotada, né? E aí, obviamente, né, depende do governo, depende do que está acontecendo, né? E aí ela é retirada, e com certeza, né, que disciplinas que estimulam muito, acho que todas as disciplinas na escola acabam estimulando muito os estudantes a pensarem, a refletirem, né, mas a sociologia, a filosofia, né, a artes, né, tem um lugar, né, de privilégio em relação a algumas outras disciplinas, né, porque o pensamento é o nosso, né, é o que a gente todos os dias está tensionando, né, está provocando. Então, esse estímulo à criticidade, esse estímulo ao pensamento, deixar o aluno até às vezes desconforto com o senso comum que ele tem, que ele está pensando, né, e aí ver essas novas possibilidades, de fato, é interesse de quem? Né? É interesse de todo um governo, de todo um determinado projeto político que o estudante entenda o que é mais-valia, teoricamente, e na prática, né? Faz sentido? Então, né, o que ele aprenda a questionar, que ele aprenda que todo mundo, né, dentro da filosofia, né, que todo mundo tem essa razão, que está dotada dessa reflexão, é de interesse, né, de um Estado, a gente compra essa briga, né, que de fato é um discurso muito ideológico, assim, né, então, atualmente nós estamos com uma aula de sociologia dentro da grade da educação do Paraná, né, no ensino médio, até o ano passado eram 2 aulas, e é essa dificuldade, assim, né, estamos aí nessa briga para que ela retorne com 2 aulas semanais, se possível, de repente até mais, assim, mas de fato a crítica que a gente faz, assim, né, e aí orientado muito por uma teoria marxista, uma teoria, né, de olhando nessas múltiplas dimensões, assim, o que acontece com esse contexto, né, o que está acontecendo, é a visão de uma pessoa dentro da política que falou, não, vou tirar, o que tem a ver com um olhar macro, né, sobre as coisas, macroeconômico, né, macrosocial. Legal, professor, obrigado. Agora, como nós estamos avançando para o final, vamos dar um enfoque maior aqui para as questões, que apareceram algumas questões bem importantes que merecem a nossa atenção, professora. Eu vou responder uma aqui, depois eu repasso para a professora uma outra aqui, e a gente vai trabalhando nesse sentido. A Luísa Castro, ela perguntou se o positivismo foi superado pelo marxismo. Não, Luísa, são correntes que caminham ali em disputa. O que eu costumo dizer? Que existem projetos societários em disputa. E cada projeto, ela abarca uma fundamentação, um ideal de sociedade, né? Um pensamento, caminha com uma corrente, com uma matriz do pensamento sociológico. Então, tem algumas ações que são orientadas pelo positivismo, tem outras ações que são orientadas pelo marxismo, e por aí vai. São projetos que estão em disputa. E nós temos um local nessa disputa, né? Nós temos nosso posicionamento enquanto projeto ético-político, que nós vamos nos posicionar valendo dessa teoria social marxista. Então, dentro dessa disputa, nós vamos nos inserir nessa luta, né? Nessa briga para que nós possamos superar essas ações que são mais voltadas para um positivismo clássico ali, né? Eu vou citar, para não ficar... Hoje eu queria fugir um pouco dessa questão só teórica, eu gosto de trazer teoria com prática, né? Para não ficar muita questão teórica, que às vezes a gente vê tanta teoria e não consegue ver o local, né? Onde que eu aplico isso, né? Então eu vou citar um exemplo do meu próprio contexto de trabalho. No meu próprio contexto de trabalho, existe um documento chamado Plano Individual de Atendimento. Então, eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei, e a execução da medida socioeducativa desse adolescente, ela vai ser orquestrada através desse plano individual de atendimento do adolescente, certo? O que acontece? Existem 45 dias para o profissional, assistente social, psicólogo e os demais componentes da equipe,
construírem esse documento, que, como o próprio nome diz, tem que ser individual, né? Tem que ser próprio daquele adolescente. E o que acontece, pessoal, se eu não tenho uma criticidade, se eu não olho com um olhar crítico para a construção desse documento? Existem lá campos que devem ser preenchidos. Por exemplo, nome, idade, qual que foi o ato infracional praticado. E daí, beleza, os profissionais vão lá, preenchem, e daí perguntam para o adolescente quais que são as prospecções futuras dele, ele com certeza vai dizer aquilo que o Estado espera ouvir, né? Eu quero trabalhar, eu quero estudar. E normalmente se entrega um plano assim para a juíza ou para o juiz da vara da infância e juventude, dizendo isso. Qual que é o nome do adolescente, qual que é a idade, qual que é o ato infracional, o que o adolescente disse que vai fazer ali dentro da instituição, e depois, quando ele sair, o que ele disse que vai fazer. E quando eu entrego um documento somente preenchendo esse protocolo, essa burocracia, desconectada de qualquer criticidade, beleza, eu fiz o meu trabalho. Mas fiz o meu trabalho de que forma? De uma forma protocolar, de uma forma burocrática, vazia de conteúdo, sem sujeito. Agora, quando eu abandono essa perspectiva, né, de simplesmente responder à demanda de uma forma naturalizada e começo a observar com um olhar crítico, opa, vamos sentar para escrever esse plano individual de atendimento? Então vamos. Quem que é esse adolescente? Qual que é a história desse adolescente? O que levou esse adolescente a praticar o ato infracional? Como que está organizada a questão dos seus vínculos familiares, dos vínculos comunitários? Percebam que aqui, agora esse adolescente, ele virou um sujeito. Ele começa a aparecer a individualidade dele, a singularidade que o plano individual requer. Percebam que são duas formas de observar o mesmo trabalho. Só que uma forma, eu não transformo nada, eu não caminho na direção de transformar nada, porque eu simplesmente estou obedecendo um protocolo. Eu estou agindo de forma burocrática, somente respondendo os dados que estão ali no documento. Mas a partir do momento que eu começo a observar esse adolescente de uma forma mais crítica, eu já começo a caminhar no sentido de transformação da realidade, de construir com aquele adolescente novas formas para que ele possa revitalizar o projeto de vida dele. Porque a partir do momento que eu me interesso em conhecer a sua história, a sua trajetória, eu vejo quais que são as possibilidades de construir com ele novas alternativas. Eu não estou mais interessado somente com que o adolescente ele saia da instituição e se adeque, se ajuste naquela perspectiva do Durkheim lá, que nós temos que trabalhar, temos que estudar, porque se a gente não faz isso, a gente é anormal, é patológico. Agora não, agora eu estou interessado na história dele, na trajetória dele, como que está organizada a vida dele, e como que eu posso construir com ele novas possibilidades. Percebam que, dependendo da leitura que eu faço da realidade, as respostas profissionais vão ser diferentes. Ok? Então, Luísa, eu digo para você que o positivismo ele não foi superado. Existem projetos que estão se disputando constantemente. E para Débora, professora, a Jane perguntou, o que seria alienação? Olha, Jane, alienação seria a gente não perceber, não ter esse olhar total, né, plural, sobre as diversas etapas, por exemplo, do nosso trabalho. Eu estou dando um exemplo do trabalho, porque o Marx ele pensa alienação vinculada ao trabalho. Mas a gente pode pensar sobre, né, o conceito de alienação relacionado a tudo que está ao nosso redor, né? Então, por exemplo, quando a gente está no nosso trabalho e a gente não tem, a gente não conhece as etapas do nosso trabalho, a gente executa uma função protocolar, por exemplo, né? Então, a gente não tem um domínio sobre aquilo, né? A gente está sujeitado dentro de algo maior, né? Isso seria uma alienação. Mas essa alienação, a gente pode pensar ela no campo do trabalho, a gente pode pensar ela enquanto não ter essa análise mais global sobre
os contextos que nos cercam, né? Então, sobre essas dimensões históricas, que vão incidir sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que convivem, que estão inseridas nas suas práticas diárias, né? Econômico, racial, de gênero. Então, quando a gente deixa, né, esse olhar de lado, a gente também está entrando num projeto ideológico que é de interesse de alguém, né? Que a gente não tem essa visão global sobre essas coisas, né? Que a gente não domine essas discussões, né? Ou pelo menos faça o esforço para compreender, né? Então, a alienação, ela está relacionada muito com o trabalho na teoria do Marx, mas a gente tem esse deslocamento desse conceito para pensar como de maneira individual, né? De maneira do sujeito, do ponto de vista do sujeito, dentro dessa sociedade contemporânea. Muito bem, professora. Para finalizar, então, a Kaline, ela pergunta: o exercício do serviço social está diretamente ligado ao papel do sociólogo? Aqui a gente precisa fazer um recorte, né, Kaline? Porque o sociólogo ele está mais preocupado, né? A professora Débora pode me corrigir se eu estiver errado, em tentar explicar, né, o funcionamento dessa sociedade, né? Como que essa sociedade ela está sendo construída e tal. Agora, o assistente social, ele caminha junto com o sociólogo, ele precisa dessa bagagem, dessa fundamentação, dessa teoria para poder, como eu disse, a ação não pode estar desvinculada, somente ser analisada do ponto de vista operacional, ela precisa ter um direcionamento. Por que eu estou fazendo aquilo? Qual que é o objetivo de eu fazer aquilo? Se eu estou escrevendo um relatório técnico lá, um laudo social, por quê? Qual que é o objetivo? Então, eu preciso dessa fundamentação, dessa bagagem que a sociologia está me trazendo para poder entender o contexto, né? Para que eu possa manusear esses meus instrumentos de trabalho, né? Então, eu diria que são profissões que devem caminhar juntas, né? Mas que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu objetivo enquanto profissional. Quer falar, professor? Posso comentar essa? Sim. Não, perfeito. É bem isso mesmo. Assim, a gente teve até determinado momento uma produção das ciências sociais, aí, né, pensando nas ciências sociais, né, a sociologia, a antropologia e a ciência política, né, avaliando essa produção teórica, né, e aí o teórico especificamente, né, o sociólogo, o antropólogo, como uma pessoa que não deveria defender um projeto político. Mas olha só que pensamento inocente, assim, inocente principalmente se a gente, né, pensa de um ponto de vista orientado pelo marxismo, né? Então, assim, se você não se envolve com nada, olha, isso também é interesse de alguém, né? Então, se você produz a sua teoria, mas você não está defendendo um ponto de vista, você alega não defender, você alega que a ciência é neutra, portanto, você está nesse local de neutralidade, você também está comprando algum projeto, né? Algum projeto ideológico, produzindo alguma coisa, né? Então, essa é a orientação aí que o marxismo traz para a gente. Atualmente, a gente tem uma produção das ciências sociais muito engajada. Então, ela não, né, ela saiu, faz muito tempo que saiu desse lugar de só uma produção que não se envolve com a ação, né? Então, a gente tem, né, esse caminhar, como o professor colocou muito bem, em conjunto, né, do serviço social, das ciências sociais, do sociólogo, do assistente social. Tem que ser uma conversa em conjunto, sempre, né? Assim como outras áreas que nos informam, né, sobre uma série de coisas, né? Então, a gente sair, uma coisa que eu acho bem interessante é não se prender à disciplinariedade, né? Isso é bem positivista, né? Então, isso aqui é pertinente à minha disciplina, de resto, não. Não, isso aí tá fora, não sei. Não, o que as outras pessoas estão produzindo? Né? O que está sendo produzido? Mas e na prática? Será que na prática eu verifico isso? Isso é uma leitura interessante da prática? E aí você precisa conversar com as pessoas, você precisa ler essas práticas, né? Tentar compreender. Então, enfim, na atualidade é muito mais, né? Essa conversa ela é muito mais frequente e bem-vinda do que até um passado foi, né? Exatamente. Bem colocado, professora. Nós temos que pensar, principalmente os temas contemporâneos, nossos exercícios profissionais, nessa perspectiva interdisciplinar mesmo, né? Que não é somente a justa posição de
de profissionais, né, de setores, né, de áreas, né, colocar a sociologia, o serviço social, a filosofia, a psicologia, todos juntos, né, mas todos eles terem objetivos comuns, dialogarem entre si porque possuem objetivos comuns. Isso é muito bem colocado e eu vejo, penso e percebo que as práticas, principalmente dos assistentes sociais nas diversas instituições atualmente, elas têm caminhado nesse sentido, né? Que o serviço social não faz nada sozinho, não é verdade? E se nós apregoamos essa ideia de totalidade, né, de compreender os fenômenos sociais nessa perspectiva dessas múltiplas dimensões, somente o serviço social não faz nada, ele precisa dos outros companheiros e das outras companheiras para que possa ali estar solucionando as demandas, né, que porventura vierem aparecer no seu campo profissional. Como já deu 1 hora ali, eu vou encerrando por aqui, já agradecendo a professora Débora novamente pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, debatendo esse assunto. Para mim é um grande prazer dividir esse momento com você. Fica a minha gratidão e que possamos nos encontrar em outros espaços, porque sempre é um prazer estar com você. Eu que agradeço o convite, pessoal. Espero ter contribuído com as discussões de vocês. Qualquer coisa é só me procurar aí nas redes sociais, enfim, né? Se ficou alguma dúvida ou algum questionamento, né? Enfim, agradeço demais, viu? Professora, nós é que agradecemos a sua disponibilidade em vir aqui fazer essa discussão. O chat estava bombando, o pessoal compartilhando, porque o pessoal leu o material. Eu sempre digo para o professor Dirceu, essa turma é uma turma super dedicada. Então, eles leram o material, trouxeram reflexões e já fazendo paralelos enquanto você estava fazendo a fala, né? Que é muito pertinente isso. E claro, é um momento de reflexão que é muito importante para todos nós, até para a gente entender essa sua fala final de que é importante a interdisciplinaridade, perfeito. Porque como profissionais do serviço social, se nós não articularmos com outras áreas, nós não vamos avançar, não vamos caminhar. Então, eu agradeço muito a sua fala. E aí eu queria dar uns recadinhos paroquiais, professor. Só porque para a gente encerrar, que é sempre importante, né? Gente, hoje às 23h59, então encerra o prazo da atividade 1, né? Então, bora lá, quem não postou ainda, posta a atividade. Daqui 10 minutinhos, nós vamos entrar novamente, não é, no outro link, está lá disponível no ambiente da disciplina, com o professor Dirceu para live Tira Dúvidas do Mapa. Então, a gente vai dar aí uns minutinhos para todo mundo tomar uma água, correr no banheiro, e a gente volta para ter aí uns 30 minutinhos de Tira Dúvidas com o professor. E também, fiquem atentos no estúdio de vocês, já está lá o convite, mas a gente vai mandar na segunda-feira também, dia 25, nós temos um momento de celebração do Dia do Assistente Social, foi dia 15, mas a gente está trazendo dia 25 uma profissional para fazer uma discussão conosco sobre o uso das tecnologias e as posturas disruptivas, que é um pouco isso que a professora trouxe aqui para a gente também, né? No diálogo, esse desafio, esse sair do lugar comum, esse sair da caixinha, né? Como a gente sempre fala. Então, a gente vai ter esse momento com uma professora da UEPG, e ela é doutoranda na área de tecnologia, assistente social, e ela vem fazer esse diálogo conosco aí em celebração ao Dia do Assistente Social. Então, fiquem atentos no estúdio. Professor Dirceu, passo a bola para vocês fazerem o encerramento. Professora Débora, só gratidão pela sua presença conosco. Eu que agradeço também. Só agradeço novamente. Espero que o pessoal se anime aí, que estamos caminhando rumo ao fim, né, professora Cristina? Verdade. Nesse primeiro momento, né? Então, temos mais um encontro apenas na semana que vem. E é isso, né? Na semana que vem nós temos nossa 4ª aula, né? Encerramento da disciplina. Passa muito rápido as semanas, assim como passa também muito rápido esses minutos, né? Que a hora que eu fui ver ali já tinha dado 1 hora, deu, meu Deus, já. Mas é sempre um prazer estar com vocês, pessoal. Então,
força aí, porque ainda temos mais uma semana e para possamos fechar, né, com chave de ouro esses encontros aí. E, novamente, professora Débora, é um prazer. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. A turma de vocês é super participativa mesmo. O professor Dirceu tinha comentado. Adorei. Super participativo. Continuem firmes e fortes aí nessa trilha, nessa caminhada aí da assistência social. Vai dar tudo certo. Obrigada, boa noite professora. a vocês, tá? Obrigada, professor Dirceu. Mari, a Mari está perguntando o link da live. Mari, está lá no seu ambiente no estúdio, logo abaixo dos links da aula, você acessa lá. Eu postei aqui também, mas pode entrar lá. Mas, gente, vai tomar uma aguinha antes, daí pega o mapa. Beijos para vocês e até semana que vem. Tchau, professores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.